Eu estou muito feliz que você está até aqui comigo. E a partir de agora nós vamos começar a entrar num critério ainda mais fundo da cervicoplastia. Nesse módulo nós vamos abordar sobre análise facial e o que ela é importante para as características e indicação realmente da cervicoplastia. Quando falamos de análise facial, a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre um padrão de fotos que nós vamos ter que retirar desse paciente para que nós conseguimos avaliar o paciente e dentre elas as estruturas anatômicas. Nesse contexto aqui, olhem só, eu tenho sempre uma foto frontal, uma foto de 22 graus e uma foto de perfil. Eu quero só trazer uma atenção rapidamente para vocês, e essas questões de fotografias e foto é algo que nós abordamos muito mais dentro, realmente no nosso curso presencial. Mas dando uma pincelada para que vocês realmente consigam captar a diferença, que é importante, quando nós falamos de uma foto de 22 graus, nós precisamos entender que esse paciente ele vai estar num plano de inclinação, onde nós conseguimos enxergar realmente o processo do arco zigomático oposto ao lado que esse paciente ele está virado. Quando nós não conseguimos enxergar esse lado, basicamente esse paciente ele está em 45 graus. Agora, você deve me perguntar, mas qual a diferença se eu quero ver realmente a lateral? Eu não quero somente ver a lateral, mas eu também quero ver qual é a curva que representa nesse rosto, com esse rosto cheio e após ele estar magro, após eu realmente fazer o reposicionamento, ou seja, como que as estruturas anatômicas elas foram reposicionadas ou emagrecidas de acordo com o tratamento que eu fiz, que é chamado de curva de Oddi. Então isso é muito importante para que a gente consiga ter esse diagnóstico do lado oposto do arco zigomático em relação a uma análise facial. Dentre elas, essa foto de perfil ela vai ter uma importância muito clara para nós, para que a gente entenda a necessidade de talvez um avanço mentoniano ou não. Essa distância mento-cervical, ou seja, mento-pescoço, ela deve representar nas mulheres de 40 a 45 milímetros, já que nos homens elas vão representar de 50 a 55 milímetros. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender se nós vamos haver uma necessidade de fazer um avanço mentoniano ou não, para reposicionamento muscular. Principalmente, dentista, você que está aí me assistindo tem a obrigação de avaliar os critérios clínicos intraorais do seu paciente. Até mesmo ver se esse paciente não tem talvez uma indicação ortodôntica ou até mesmo ortognática antes de possivelmente fazer uma cervicoplastia. Eu entendo que para uma cirurgia ortognática é um pouco complicado para esse paciente, mas hoje existem outras metodologias e outras práticas clínicas que inclusive eu também abordo em alguns outros cursos, que é a mentoplastia definitiva, que é um tratamento para justamente favorecer esse avanço e substituir a ausência desses procedimentos. Mas isso é um assunto para um próximo capítulo. E vamos lá, vamos seguir. Então por que gera toda essa flacidez? Porque abaixo desse mento a gente tem esse músculo, que é um músculo de gástrico, que ele vai se apresentar frouxo naquela região. E quando nós buscamos esse avanço, é justamente ele que nos favorece. E olha só, nesse caso em questão, era um caso realmente onde a paciente buscou por fazer uma lipoaspiração, mas ela via sim uma necessidade, sem eu avançar esse mento, eu jamais conseguiria fazer um reposicionamento dessa musculatura e até mesmo favorecer esse ângulo mento-pescoço. Dessa forma, a opção foi justamente fazer o avanço mentoniano com esse reposicionamento. E aí sim eu consigo ter um tratamento cervical muito mais assertivo. Então, avaliar o mento é importante para a característica que você quer dar àquele rejuvenescimento cervical e até mesmo o posicionamento das musculaturas que estão abaixo. E entender que a distância mento-cervical é importante para o quanto você quer reposicionar principalmente o platisma que está ali embaixo.